Olá! Vamos estudar o livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Esse livro são diálogos de Allan Kardec, na época da divulgação do Espiritismo, na época que Allan Kardec deu início à doutrina espírita, e ele foi questionado por algumas pessoas. Na verdade, ele foi muito questionado, muito caluniado, ele foi muito atacado. E isso, se vocês tiverem interesse em saber sobre isso, eu fiz 2 lives que são a biografia de Allan Kardec, onde isso fica muito claro e dá para entender em que contexto esses diálogos que estão nesse livro aconteceram. Você pode encontrar essas 2 lives no canal do YouTube, que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo depois, pra gente não perder tempo aqui na live. A gente vai direto para a conversa de Allan Kardec com esta pessoa que aqui no livro foi chamada de o cético, tá? Então, essa conversa já está rolando desde os outros dias de estudo e está no capítulo 1, que se chama Pequena Conferência Espírita. O subitem do capítulo se chama Impotência dos Detratores. Então, vamos lá. É um diálogo, então, vai ter o visitante, aqui eles colocam como o visitante, que é o que foi chamado de cético, falando, e aí Allan Kardec respondendo e vice-versa. Vamos lá, então. O visitante disse: convenho que entre os detratores do espiritismo há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar. Então, Allan Kardec havia citado pessoas que simplesmente criticam sem conhecer. Isso está na live anterior, que você pode dar uma olhadinha lá se quiser saber o contexto dessa conversa aqui. Então, convenho que entre os detratores do espiritismo há muita gente inconsciente, como estes que acabais de citar, mas, ao lado deles, não se encontrarão também homens de real valor cujas opiniões têm certo peso? Allan Kardec responde: não o contesto. A isso respondo que o espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de não menos real valor. Digo-vos mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má-fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Um fato peremptório responde, além disso, a essa objeção, é que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. E, entretanto, não há um só dos que contrários, seja ele o mais obscuro folhentista, que não se tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal, sem querê-lo todos, sem exceção, concordarem para sua vulgarização. Uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará sua força máscula e a segurança das bases em que se firma? Não será esse fenômeno digno de atenção dos pensadores? Então, Allan Kardec diz que sim, pode haver, claro que existem pessoas sérias também que são contra o espiritismo. Mas, gente, para uma ideia ser considerada boa, ela não tem que ser unânime, né? Pelo contrário, Allan Kardec está dizendo o seguinte: e como que se explica, então, que depois de tantos ataques, o espiritismo se mantém, não só se mantém, como cresce? Já hoje, muitos deles avançam que deve haver nisso alguma coisa real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que de tempos em tempos abalam as sociedades para transformá-las. Isto se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Como nós já falamos aqui, o ser humano resiste à mudança. É uma característica natural do ser humano.
é muito difícil a gente aceitar uma mudança sem antes dar uma resistidinha. Inclusive mudanças que vão nos fazer bem, coisas boas, coisas que vai ser melhor e que racionalmente, se a gente parar para pensar, a gente vai falar assim, nossa, mas é melhor isso, essa mudança é para melhor. Só que antes de pensar, né, de ter um raciocínio a respeito, a gente tem o nosso emocional gritando, não querendo a mudança, resistindo, é natural do ser humano. E, assim, aqui tá falando, né, ele tá falando, será que o espiritismo não é uma dessas coisas, que existe uma resistência a essa mudança, e depois ela é vista como algo especial e que veio para mudar os rumos da humanidade? Bom, Jesus foi crucificado. Jesus, na sua época, não foi aceito. Foi atacado, foi humilhado, foi torturado, né? Porque não foi aceito. E 2021 anos depois, nós estamos aqui estudando as palavras dele. Estamos aqui buscando segui-lo. Então, o fato de ser atacado não significa que não seja bom. Na minha opinião pessoal, é até o contrário. Na minha opinião pessoal, eu tenho visto, não só em questões religiosas, como em diversas questões da vida, ao longo da história, não é só no momento atual, não, ao longo da história, na questão cultural, questão diversas, eu não vou nem citar aqui para não desviar do assunto. Mas eu tenho visto que normalmente os mais atacados são os que estão mais... Quando não estou falando de atacado, eu estou falando de ataques infundados. Estou falando de ataques gratuitos. Sabe quando ficam buscando coisas para falar de alguém, buscando uma vírgula errada, um ponto fora do lugar, para poder dizer que aquilo não tem credibilidade, que aquilo que a pessoa está dizendo está errado, que tá vendo? Olha só, errou. Que foi o que fizeram com Jesus? Os religiosos e os políticos da época ficavam o tempo todo encostando Jesus na parede, querendo colocar Jesus em contradição, fazendo retóricas, né, discursos retóricos como que se diz, persuasivos, tentando fazer com que Jesus entrasse em contradição, tentando fazer com que Jesus falasse alguma besteira, e por causa disso ele pudesse ser condenado, por causa disso ele pudessem tirar a credibilidade dele. E nós estamos falando de Jesus, o ser mais perfeito que já existiu encarnado no planeta Terra. Então, se com Jesus aconteceu isso, imagina com outras coisas em geral, coisas boas em geral. E nós temos sempre que levar em consideração que poderes materiais, interesses materiais estão por trás de negações de coisas que podem ser boas. Sempre não podemos ser ingênuos. Jesus já veio dar esse exemplo há 2021 anos atrás. Ele já veio dar o exemplo de que o bem vai ser rechaçado, de que os poderosos não vão querer que o bem vença, que a beleza, a bondade, a justiça vença. Por quê? Porque eles querem se manter no poder. E se eles não são bons e a bondade vencer, eles serão vencidos. Então isso é muito óbvio. Inclusive a gente vê isso em desenho infantil, que parece uma coisa sem importância, mas ali está a realidade. Ali está sendo retratada a realidade. O bem contra o mal, sempre. É assim. É assim desde cada indivíduo, nós mesmos, o nosso bem contra o nosso próprio mal. Nós, dentro de nós, temos uma luta constante, diária, do bem contra o mal.
dentro de nós, dentro das nossas convivências, nos nossos ambientes de trabalho, nas escolas e no planeta, né? Isso vai crescendo, é assim. Ainda, eu digo infelizmente, eu quis dizer assim, que infelizmente ainda é assim, nós vamos evoluir a ponto de o bem existir acima do mal, mas ainda não. E como o bem não tem recursos ardilosos, porque se nós temos bondade, se nós queremos justiça, nós não nos utilizamos para que isso vença de recursos desonestos, de recursos maldosos. Só que o mal usa. Então, muitas vezes. Então, a gente não vai sair detratando. A gente não vai sair caluniando os nossos adversários, nós do bem. Mas o mal faz isso. É por isso que sempre as ideias boas são muito atacadas. Eu fiz esse comentário para falar sobre isso que Allan Kardec está dizendo aqui. Será que o próprio fato de ser tão atacado não mostra que na verdade é uma coisa boa? Nas outras conversas nossas que nós tivemos aqui sobre essas partes aqui que já passaram, que a gente já estudou, foi falado isso várias vezes, que as propagandas contrárias, os ataques feitos ao espiritismo, na verdade beneficiaram, porque falaram assim, não, mas estão falando tanto desse negócio, será que deixa eu ver, despertou a curiosidade e as pessoas foram atrás e viram que era uma coisa boa. Então, na verdade, foi uma propaganda a favor. Às vezes, quanto mais mal se fala, mais se chama atenção. Daí as pessoas vão ver com seus próprios olhos e gostam. Aí ferrou para quem é contra, né? Vamos continuar aqui, então. Isso se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, como estão no desígnio de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Então, quanto mais bate, mais cresce. E chega uma hora que não adianta mais bater. Essa impotência dos adversários do espiritismo prova, primeiramente, como já disse, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhe opõem não são convincentes. Ela dimana ainda de outra causa, que inutiliza todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo o que fazem para contê-la, e não podem achar o motivo por não o buscarem onde ele realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles, e mesmo mais forte que Deus. Outros, no aumento da alucinação humana. Eu não sei se não é a mesma coisa. O erro de todos está em crerem que a fonte do espiritismo é uma só, e que se baseia na opinião de um homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Uma fonte do espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte. Porque não há lugar em que os espíritos se não possam manifestar em todos os países, nos palácios ou nas choupanas. Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte, não adianta vocês quererem Gente, essa palavra não tá funcionando hoje pra mim. É detratar? É melhor usar outra, né? Não adianta querer atacar o espiritismo, porque atacar uma pessoa, tipo ele, né? Não adianta me atacar,
que seria Allan Kardec falando. Não adianta atacar alguém achando que com isso você vai estar atacando o espiritismo, porque o espiritismo, ele pulsa, ele aparece em todos os lugares, ele surge através de manifestações de espíritos em lugares diferentes, em momentos diferentes, através de médiuns diferentes, espíritos diferentes, ou seja, ele não dá para conter isso, e não dá, você vai sair atacando, procurando onde se manifestou hoje, qual médium, onde estava, que lugar, o que falou, ataca, aí vai procurar outra manhã, não dá, não é algo que se manifesta constantemente em diversos lugares diferentes. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e, por elas, certificar-se da veracidade do fato. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando, sem o concurso de estranhas, não são eles próprios que obtêm tais resultados? Como que você vai convencer a pessoa, isso é charlatanismo, se ela mesma está sendo o portador da mensagem do espírito? Ela mesma está vendo ali que a pessoa não estava nem querendo convencer ninguém de nada, não tem interesse nenhum, né, o médium, não tem interesse nenhum, não está cobrando nada, nem queria que aquilo acontecesse daquela forma. E acontece. Como que você vai convencer? Milhões de pessoas testemunhas de mensagens reais e espontâneas. Né? Não tem como. Essa universalidade das manifestações dos espíritos que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmam os princípios da doutrina é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível, assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos, não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico. É de encontro a essa força que todas as negações se vêm quebrar, porque elas se equiparam às asserções de quem pretendesse afirmar, aos que sentem a ação de raios solares, que o Sol não existe. Você falar para o médium, isso aí que você está fazendo é charlatanismo. Ou para as pessoas que presenciaram, isso daí que esse cara está fazendo é charlatanismo. Sendo que ele está vendo com os próprios olhos dele que não é. É a mesma coisa que você colocar uma pessoa diante do Sol, sentir o calor dos raios solares e dizer que o Sol não existe. Fazendo abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais que as que se lhe impõem, vede nisso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha, para que triunfassem. Era-lhes mister impedir que os espíritos se manifestassem. Olha, você vai, para provar que isso daí não existe, para provar que é tudo balela, que é tudo mentira, que é tudo enganação, você vai ter que convencer os espíritos a não se manifestar, tá bom? Vai indo aí fazer isso, quero ver. Eis o motivo porque os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. E também tem mais o que fazer, né? Allan Kardec já deixou bem claro isso em outros momentos. Bom, pessoal, então hoje nós finalizamos por aqui. Amanhã falaremos sobre o próximo episódio aqui, o próximo capítulo do livro é O Maravilhoso e o Sobrenatural. A continuação aqui da conversa de Allan Kardec com este cético. Ok? Então, até amanhã. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.